Olá, boa noite. No chamado Dia dos Namorados, o Valentine's Day, milhões de mulheres protestam em várias partes do mundo contra a violência sexual. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos destacar a situação na África do Sul, conhecida como a capital do estupro no planeta. A luta das mulheres por respeito e dignidade parece não ter fim. E veja também outros assuntos importantes desta quinta-feira. O futuro Papa terá uma série de desafios, como conciliar as diferentes correntes políticas dentro da própria Igreja Católica. Abaixo-assinado online que pede a renúncia do presidente do Senado, Renan Calheiros, já tem 1,5 milhão de adesões. Adolescente de 15 anos pede ajuda para largar o vício das drogas em delegacia do interior paulista. Ídolo sul-africano do esporte paraolímpico é suspeito de matar a namorada a tiros. Depois da tarde mais quente do ano, chuva forte desaba sobre São Paulo e alaga parte da cidade. No Jornal da Cultura, a professora de Direito Internacional da USP, Maria Estela Basso, e o cientista político Sérgio Fausto, que ainda não chegou, está preso no trânsito por conta da forte chuva que assola São Paulo. E assim que ele chegar, ele se dirige aqui para o estúdio do Jornal da Cultura. Renan Calheiros gastou um bom dinheiro para descansar em um spa durante o carnaval. O presidente do Senado vai mesmo precisar de muita disposição para enfrentar os protestos de internauta que pedem a saída dele. O campo minado para o presidente do Senado está longe dos corredores do Congresso Nacional, onde os acordos políticos já garantiram a eleição dele. A maior batalha de Renan Calheiros acontece nas redes sociais. Internautas pedem que ele repita o gesto de humildade do Papa Bento XVI diante da crise da Igreja e renuncie. Como os apelos bem-humorados não costumam sensibilizar os políticos, um abaixo-assinado online pedindo a cassação do mandato de Renan já supera 1,5 milhão de assinaturas. A intenção é chegar a 1.600.000 assinaturas para que a proposta possa tramitar no Congresso Nacional. Sem descanso durante o carnaval no mundo virtual, na vida real o presidente do Senado buscou refúgio em um spa no Rio Grande do Sul. A conta do pacote anti-estresse ficou em R$ 22.200. Renan gozou de regalias como lençóis de algodão egípcio, banhos de lodo e de sal, alimentação desintoxicante, massagens, duchas anti-estresse e descanso em salas de relaxamento. Longe da folia e dos holofotes, a temporada zen do senador pode acabar já na semana que vem, quando está programado um embate com o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. O procurador enviou ao Supremo denúncias de corrupção contra Renan às vésperas da eleição da presidência do Senado. Aliados do senador PMDBista devem revidar, apresentando um pedido de abertura de processo de impeachment no Congresso contra Gurgel. Brigas à parte, as chances dos pedidos de impeachment de Renan ou de Gurgel chegarem ao plenário são mínimas. Maristela, como é que você vê essa tentativa de retiro de Renan Calheiros? Parece que está tentando se preparar aí para o embate. Eu acho que ele devia se retirar para sempre da cena pública. Mas como isso não vai acontecer, bom, esses retiros no Rio Grande do Sul, por alguns dias, talvez faça bem e ele consiga refletir e ver que um abaixo-assinado com mais de 1,5 milhão de pessoas é importante, ele deveria considerar a sua saída, sem dúvida nenhuma, porque ele não é querido, não é desejado, nem vai ser respeitado, né? Agora, para que ocorra um impeachment de verdade, além dos acordos políticos que muitas vezes são necessários, né, para se colocar esse assunto em pauta e, ao que tudo demonstra aí, por conta desse fisiologismo dentro do Congresso Nacional, dificilmente esse assunto chegue ao plenário, mas do ponto de vista jurídico, né, as pessoas elas podem pedir o impeachment do presidente do Senado ou é preciso haver um fato específico em relação a isso? Bom, esse fato já é importante, né? 1,5 milhão de pessoas, isso já é bastante representativo, mas elas teriam que pressionar então, seus representantes no parlamento para que eles, então, promovessem o impeachment. A gente sabe que isso não vai acontecer porque o Brasil não tem oposição, né? Então, nós temos o PT que está no executivo e o PT acertou
com o legislativo, com o PMDB, de deixar o legislativo para o PMDB. Então, o PMDB ficando lá não vai atrapalhar os projetos do PT de continuar e se perpetuar no poder por mais um mandato. Então, com esse acordo, né, o Executivo comanda o Legislativo. E comanda o Legislativo toda aquela base inferior, com todos aqueles partidos menores. E o PT está ali solidificado como chefe do Legislativo. Então, por mais que a gente deseje, não vai acontecer. Mas deveria sim acontecer. Os nossos representantes, aqueles para quem nós votamos no Congresso, deveriam sim pensar que Renan Calheiros não os representa. Então, se não os representa, porque não representa o povo, deveria sair, o impeachment deveria ser promovido. E essa queda de braço entre Gurgel e que volta à baila agora, né, e Renan Calheiros, esse tipo de coisa vai paralisando, né, o próprio Congresso Nacional, por mais que você sejam questões que fazem parte da democracia, mas isso vai atrasando os processos legislativos que poderiam ser mais agilizados, porque o Brasil tem problemas sérios, né, sem dúvida. E essa queda de braço entre os dois nada mais é do que um oportunismo político, porque Gurgel já poderia ter feito isso, ele já tinha essas provas, esse processo já existia. Se ele não tinha tempo para examinar por conta do fato de que ele estava envolvido nos documentos do mensalão, bom, isso não justifica porque há todo um contingente de gente no Ministério Público para examinar. Então, se ele tivesse feito isso antes, talvez a gente não tivesse chegado nesse momento. Papa Bento XVI admite que vai ficar escondido no mundo e pede renovação na igreja. O sucessor terá que administrar um patrimônio inestimável e problemas financeiros. Um encontro em tom de despedida para os sacerdotes da Diocese de Roma foi a última reunião oficial entre eles e o Papa Bento XVI, que deu a entender que vai mesmo desaparecer da vida pública. Anche se mi ritiro adesso, in preghiera sono sempre vicino a tutti voi. Mesmo me retirando, estarei sempre perto de todos vocês na oração e vocês estarão perto de mim, apesar de eu estar escondido do mundo, disse Bento XVI, levando alguns padres às lágrimas. Sorridente, bem-humorado, contou piadas, falou sobre a juventude dele e pediu trabalho para a renovação da Igreja Católica. Mais do que chefe da Igreja, o Papa é também chefe de Estado. O Vaticano é o menor estado independente do mundo. Encravado em Roma, tem menos de meio quilômetro quadrado, além de outros 13 prédios e a residência de verão do Papa, que estão fora dessa área, mas também são considerados territórios do Vaticano. Cerca de 800 pessoas vivem lá. Foi em 1929 que o governo italiano reconheceu o Vaticano como estado independente, graças a um tratado assinado com a Santa Sé. Naquele ano, o Vaticano recebeu de volta edifícios e igrejas que estavam em posse do governo, além de uma indenização de $50 milhões, valores da época, em títulos públicos. A quantia foi multiplicada, investida em ações, contas bancárias e reservas de ouro. Além disso, o Vaticano possui mais de 700 propriedades na Itália. Boa parte delas rende aluguéis. O Vaticano não divulga números sobre o patrimônio, que não pode ser estimado com precisão. Quanto valeria a Basílica de São Pedro, por exemplo, ou a Capela Sistina, com um teto repleto de afrescos de Michelangelo? O orçamento do Vaticano gira em torno de R$500 milhões por ano. Além dos dividendos do patrimônio, outras fontes de receita são o óbolo de São Pedro, a arrecadação de donativos que acontece uma vez por ano em todas as dioceses do mundo, e as doações feitas diretamente ao Vaticano. Em 2011, o Vaticano fechou as contas em déficit de cerca de R$40 milhões. Para gerir as finanças, o Vaticano conta com o Instituto para as Obras da Religião, também conhecido como Banco do Vaticano, que não divulga balancetes. Não paga imposto. Então, em relação a outras instituições financeiras, ela tinha muito menos controle. Isso vinha sendo um problema. Quer dizer, só agora em 2010 que assinou o protocolo da União Europeia na questão de lavagem de dinheiro, de controles estritos de finança. Por isso, explica o professor, nos últimos anos, administradores do Banco do Vaticano foram afastados. O maior rigor é um mérito da gestão de Bento XVI, mas a administração do dinheiro da Santa Sé ainda não está livre de pecados. A administração financeira tem as regras financeiras
as regras éticas, às vezes dizem não, né? Então tem um problema lá dentro. Eu não sei como que vai, mas que precisa ser resolvido. Acho que um passo importante foi aceitar o atual sistema de controle internacional, sobretudo sobre transferência de capitais. Acho que isso já pode sanear uma parte obscura que não estava debaixo de regras claras. O IOR, o Instituto das Obras Religiosas, está no centro dessa discussão aí, porque foi ele justamente que motivou a saída no ano passado do Gotye Tedeschi, quando o Banco Mundial na Europa pressionou para que o Banco do Vaticano se enquadrasse nas regras financeiras e aceitasse protocolos contra a lavagem de dinheiro, etc. e tal. Isso acabou culminando com a saída do Tedeschi, que tinha sido indicado pelo braço direito do Papa, e isso também é uma face da crise que o próprio Vaticano parece que já não faz mais questão de esconder as divisões que isso tem levado dentro do próprio Vaticano. Fausto, bom dia. Boa noite, aliás. Bem-vindo ao Jornal da Cultura. Obrigado. Conseguiu chegar. Você acha que essa crise também é financeira? Eu acho que é uma crise, digamos, de transparência em relação aos negócios financeiros do Vaticano. Isso é um velho tema com o qual a Igreja tem se defrontado e até aqui não tem conseguido resolver. Essa é uma demanda que se coloca para todas as instituições financeiras e para todos os governos em todos os lugares do mundo e, francamente, o Vaticano parece defasado em relação a essa exigência contemporânea. Acho também que existe uma crise mais geral da Igreja que tem a ver com um certo descompasso entre a Igreja e as grandes mudanças do mundo e que tem resultado em perda de fiéis e perda de vocações. E acho que aí há vários nervos sensíveis. Um deles é a questão do celibato, que eu sei que é uma questão controversa, mas me parece que, e certamente, digamos, não no curto prazo será enfrentada pela Igreja, até porque uma tendência muito conservadora se implantou dentro da Igreja. Agora, me parece que, a prevalecer essa tendência conservadora, esse descompasso entre a Igreja e o mundo tende a se ampliar. Maristela, a gente viu aí na entrevista, né, nosso entrevistado, ele dizia que as regras são diferentes para o Vaticano, não paga imposto, etc. e tal. Do ponto de vista jurídico, o fato de ser uma igreja, né, aqui no Brasil, por exemplo, não se paga IPTU, as sedes das igrejas, nenhuma delas, né? Isso se justifica você ter um Estado dando um tratamento diferenciado em relação às religiões? Isso de uma coisa do passado, né? Talvez não se justifique mais hoje, tendo em vista que a Igreja Católica não tem mais o papel que ela tinha e existem outras religiões tão importantes, ou para alguns até mais, então, que também deveriam e poderiam se beneficiar das mesmas regras ou regras semelhantes. Então, evidentemente, isso tudo teria que ser revisto. O Vaticano é muito sui generis, é muito especial, porque ele foi declarado, até pelo direito internacional, como um sujeito de direito internacional. Então, ele tem voz ativa no plano internacional, como tem os Estados soberanos e as organizações internacionais, como ONU, Mercosul, União Europeia. Então, junto com o Estado soberano país, as organizações internacionais, o Vaticano entra como um Estado e se beneficia dessa figura, até se beneficiando mais do que o próprio Estado-nação, o Estado, esse que nós conhecemos, o Estado-país. Então, ele conquistou esse status, dificilmente ele vai abrir mão. Acho que eu não vou ver, pelo menos, nem 2 ou 3 gerações para frente, verão mudança nesse status quo. O que acontece é que as religiões outras também querem gozar do mesmo privilégio e têm gozado com a concessão dos passaportes, né? Continuar a falar desse assunto, o sucessor do Papa será escolhido no conclave, a reunião de clausura dos 120 cardeais que vai acontecer na Capela Sistina a partir do dia 15 de março. Mas você sabe quais serão os desafios do futuro pontífice? O Jornal da Cultura explica. O resgate de fiéis será a principal meta do novo Papa. Nas últimas décadas, a Igreja Católica perdeu vários seguidores para os neopentecostais, principalmente na África e na América Latina. Hoje, os evangélicos, a segunda maior religião cristã, representam 9% da população global. No Brasil, eles já são 22%. Outro desafio será administrar o avanço do Islã e a intolerância religiosa no mundo.
Enquanto a Igreja Católica ficou estagnada, os muçulmanos avançaram para 22,5%. O futuro pontífice ainda terá questões como aborto, eutanásia e homossexualidade. Bento XVI manteve a linha dura contra esses temas, indo na contramão de vários países que já aprovaram leis liberais. A tarefa mais espinhosa será a de reconstruir a confiança na Igreja Católica. A instituição tem sido alvo de centenas de escândalos de pedofilia que foram acobertados durante anos por bispos. O próximo pontífice ainda terá que resolver questões administrativas, como o vazamento de documento do Vaticano que revelou a disputa interna por cargos. A conciliação entre correntes religiosas rivais e a transparência financeira serão imprescindíveis no novo comando. O papel das mulheres na instituição também será uma preocupação. A Igreja admitiu lentidão em promover mulheres nos cargos administrativos. É esperado um Papa jovem, tecnológico e renovador. Bento XVI, agora, no próximo sábado, dia 18, vai nomear 22 novos cardeais, né? Vai dar o anel para eles. Tal. Desses 18 terão possibilidade de votar dentro do conclave. Ou seja, ele vai reforçar, né, a própria turma dentro dessa votação. Embora ele diga que vai ficar um pouco de fora desse processo, ele vai ter uma força política relativamente importante ali, com pelo menos 18 votos a mais. Não é pouca coisa num colégio eleitoral tão pequenininho. 120 e poucos, né? Agora, dá para se esperar uma renovação, como está se dizendo aí, ou o principal desafio do Papa nesse momento, na sua opinião, Maristela, é de fato unir a igreja que está rachada? Não, eu vejo uma possibilidade boa de renovação, porque quando saiu João Paulo II e entrou o Bento XVI, a gente não viu renovação porque a gente lembra da morte do João Paulo II e como ficou o Vaticano nos dias que antecederam o conclave de eleição do novo Papa. Então, eram milhares de pessoas que rezavam por ele, pelo aquele Papa carismático que foi João Paulo II, e aquelas pessoas que estão votando, os cardeais que estavam votando, então continuaram na mesma linha do João Paulo II e elegeram alguém que vinha na mesma estrada, quer dizer, que fosse do mesmo partido dentro do Vaticano. Por isso a gente não viu renovação. Agora a gente vai ver renovação, porque não se trata de um Papa morto, se trata de um Papa que saiu. Então, a gente não vai sentir todos aqueles milhares ali embaixo do Vaticano pedindo, chorando, lamentando a morte do Papa porque ele não morreu. Então, esses cardeais que vão votar, possivelmente agora eles votem com mais isenção. E, sem dúvida nenhuma, chegou o momento de renovação sob pena da Igreja Católica sucumbir, não aguentar, né? Então, eu vejo com muito bons olhos uma renovação. Eu acho que uma renovação vai vir daí, sem dúvida nenhuma. E o Papa Bento XVI, se ele renunciou, ele já preparou isso. Então, ele já preparou um terreno para uma renovação. Foi uma cartada política que surpreende justamente por vir dentro da igreja, que se diz tão alheia a esse tipo de questão, né? Agora, de todos esses desafios que foram colocados aí, Sérgio, você tem a questão da renovação de doutrina, você tem a questão de unir a própria igreja, você tem a questão tributária que a gente estava comentando agora daqui a pouco. O que você destacaria como sendo algo possível e provável? Olha, eu estou longe de ser um especialista em assuntos da Igreja e do Vaticano, então faço desde logo essa ressalva. Eu acho que existe essa percepção, digamos, de uma crise na Igreja, né? Crise que se manifesta nessa divisão dentro da sua cúpula, que tem mais a ver, a meu ver, com o tratamento de questões internas ao Vaticano, e há essa que me parece ser uma crise maior, que é uma espécie de crise de descompasso entre a Igreja e o mundo. Neste plano do descompasso da Igreja e do mundo, que tem a ver, por exemplo, com temas como o uso de preservativos para a proteção das pessoas contra a AIDS, que é um tema que a Igreja não... É um tema básico, né, dos direitos individuais, da saúde pública. Os anticoncepcionais. Os anticoncepcionais, temas que já foram inteiramente assimilados, inclusive por setores mais conservadores da sociedade no mundo desenvolvido e em desenvolvimento. Me parece que a Igreja ainda é muito tímida em relação a esses temas. Tudo na Igreja leva muito tempo, então, neste plano, eu não creio que haverá renovação no curto prazo. Tá certo. Um forte temporal esta tarde na cidade de São Paulo provocou um verdadeiro caos. A repórter Andresa Boni está na zona oeste da capital e mostra como está a situação neste momento. Boa noite, Andresa.
Boa noite, Ricardo. Nós estamos aqui no bairro da Lapa, onde os moradores estão indignados e não é para menos. Olha só, esta aqui é uma passagem subterrânea que fica embaixo do viaduto da Lapa e serve de acesso para o terminal de onde saem trens e ônibus. Detalhe, uma obra foi realizada aqui recentemente, há apenas 3 meses, para justamente acabar com esse problema. E aqui ao meu lado está a Anelisa, que é moradora aqui da região. Anelisa, o quanto essa situação atrapalha a vida das pessoas? Nossa, demais. Porque essa é a principal via de acesso da região das residências e da Lapa de Baixo, que a gente tem um trem, para outra parte da Lapa, que é o centro comercial, ao terminal de trem e ao terminal de ônibus, né? E há menos de 3 meses foi feita uma reforma que, inclusive, eu gostaria de perguntar para o prefeito Kassab, Haddad, pedir para que ele acionasse o Tribunal de Contas para que desse explicação, porque foi gasto 100, disseram até mais do que 100 mil reais, e a população não consegue ver onde está esse dinheiro. Tá certo, obrigada, Anelisa. Este aqui é apenas um exemplo do que aconteceu hoje por toda a cidade de São Paulo, que ficou em estado de atenção. A chuva forte se espalhou pela cidade por volta das 5 horas da tarde. 50 pontos foram alagados, 30 deles ficaram intransitáveis, com carros submersos. A correnteza da água invadiu os imóveis. Com os ônibus ilhados, os passageiros decidiram enfrentar a água e seguir o resto do trajeto a pé. Em muitos lugares, os canteiros centrais se transformaram em estacionamento. As marginais dos rios Pinheiros e Tietê ficaram completamente congestionadas. O aeroporto de Congonhas suspendeu por quase 1 hora pousos e decolagens. Além das chuvas, houve forte ventania na região. Às 7h30 da noite, os congestionamentos somavam 107 quilômetros. Na Grande São Paulo, a situação foi a mesma. Houve chuva de granizo em Barueri, que também teve ruas inundadas. E no momento ainda há na cidade de São Paulo 40 pontos de alagamento, sendo 24 intransitáveis. E para complicar ainda mais a situação, 65 semáforos estão apagados e 30 estão no amarelo piscante. E a previsão para os próximos dias é que continue nessa condição típica de verão. Muito quente, muito sol durante o dia e pancadas de chuva no final da tarde. Ricardo. Obrigado, Andresa. A gente viu aí, a cidadã até confundiu um pouco o nome do prefeito, né? Mas a cobrança dela faz sentido, porque todo ano se repete a mesma história e a gente que é jornalista, a gente até já sabe para onde que a gente manda a equipe. Vai ali para perto do viaduto da Pompeia, vai lá para perto da Aricanduva, vai... Porque se sabe há anos quais são os pontos da cidade que costumam alagar. Está demorando demais a resposta do poder público nesse caso? Eu acho que é uma demora imensa, como você mesmo observou, é uma espécie de novela que se repete todos os verões e que tende a se repetir de maneira mais severa, porque uma das características, uma das consequências da mudança climática, que é um fenômeno global, é exacerbar esses fenômenos pluviométricos, por exemplo. Vai chover cada vez mais forte e tal, e a cidade claramente não está preparada. Eu não quero estimular aqui a rivalidade Rio-São Paulo, até porque eu sou paulista e paulistano. Mas o Rio parece que saiu na frente nesse tema, montou uma central de gerenciamento, com a ajuda, inclusive, da IBM, de gerenciamento dos pontos de alagamento e da precipitação e, vamos dizer assim, do tráfego das águas na cidade, de tal maneira que eles conseguem antecipar os problemas mais críticos. Acho que São Paulo precisa dar um salto nessa área também. São Paulo tem um sistema de gerenciamento de emergências, né? A gente já tive, inclusive, dentro do gabinete do prefeito Kassab, ele fez uma espécie de e o Haddad agora tem isso à sua disposição também, um Big Brother da cidade, ele consegue ver absolutamente tudo, onde que está, consegue acompanhar tudo isso. Agora, uma questão que me parece central em relação a essa mudança que você está colocando aí de ilhas de calor, que acabam trazendo muitas chuvas, etc. Então, é uma questão de impermeabilização do próprio solo, né? Você tem uma impermeabilização muito grande, a água não tem para onde ir. Do ponto de vista jurídico, já que você é uma advogada, o poder público poderia, na lei de zoneamento, etc. e tal, fazer com que a gente tivesse pelo menos mais permeabilidade do solo na cidade de São Paulo para que não alagasse, né? Claro, sem dúvida. Toda aquela, digamos, aquele poder de império que nós vimos quando o shopping Iguatemi
JK queria abrir e estava tudo pronto, mas aí faltava uma ponte, aí faltava uma calçada, aí faltava... E eles, angustiados, não conseguiam administrar tantas as exigências de São Paulo, do município. Bom, então, por que isso não acontece em qualquer outra construção? Isso não acontece na cidade em geral? Porque seria fácil resolver, talvez com fissuras no asfalto, às vezes a cada X metros de asfalto tem que ter uma floreira, tem que ter uma árvore. Bom, isso é um plano que deve estar, né, na mesa ou sobre a mesa de qualquer administrador e, sobretudo, de São Paulo. Então, a gente, evidentemente, deveria exigir isso, né, do prefeito. Agora, daqui a pouco, o velocista sul-africano Oscar Pistorius é acusado de matar a namorada. E veja também, 1 milhão de mulheres protestam contra a violência sexual no Valentine's Day, o Dia dos Namorados.